Fala pessoal, hoje aqui no Energia Empreendedora estamos com um integrador para lá de especial. Trouxe dica de comunicação, como se posicionar e vender nas redes sociais, dica de como manter a saúde financeira de uma empresa e mais, como posicionar e vender baterias e híbridos. Ficou curioso? Venha com a gente conferir esse bate-papo. Hoje estou aqui com ele que gravou mais de 200 vídeos somente neste último ano e se tornou referência em produção de conteúdo no Brasil. Vinícius, seja bem-vindo à Forte Leve Solar, um prazer receber você aqui no Energia Empreendedora. O prazer é todo meu, Domício, eu que agradeço o convite e fico feliz também em gerar conteúdo, ajudar a Forte Leve, a espalhar as mensagens, que eu acho que é muito o que o integrador precisa. Eu acho que uma das minhas missões é democratizar esse conhecimento aí com os integradores e agradeço muito a Forte Leve, a você, toda a paciência e o apoio que vocês me dão na geração desses conteúdos. Muito bom, Vinícius, eu que agradeço a sua presença aqui, mas conte pra gente um pouco quem é o Vinícius, o que ele faz, você é de Teresina mesmo, qual é a sua atuação como integrador? Eu sou integrador, então eu tenho uma empresa de integração desde 2017, a gente está no mercado. Hoje eu tanto faço integração como também eu faço o serviço de Transfer Operation para algumas empresas, que é onde as integradoras me passam a parte de engenharia e eu assumo essa parte de engenharia. Eu atuo desde a parte de energia solar como também gestão de energia, que é fazer avaliação de indústrias para melhorar a qualidade de energia, reduzir gastos, tanto comerciais como perdas técnicas, a gente faz essa avaliação. Então hoje eu atuo no mercado desde 2017, atuando principalmente nessas áreas. E outros segmentos também da engenharia elétrica, porque eu sou engenheiro eletricista, então a gente faz implementação de transformador, então tudo que envolve a parte elétrica, a gente é uma empresa, não só integrador, mas é uma empresa de soluções em energia. Hoje, recentemente, sou criador de conteúdo, como a gente falou no início aí, e é um negócio que tem me gerado bons frutos, tanto em relação a reconhecimento, como também de impactar outras pessoas, que é o principal. Um dos vídeos que ficou mais conhecido teu, que foi aquele vídeo do lastro, né? Você mostrando a facilidade que era montar uma usina com lastro, que até o cliente queria começar a montar antes que vocês chegassem lá. A sua história como produtor de conteúdo para as mídias digitais começou com esse vídeo ou você já teve uma história? Como que despertou esse interesse de ir para frente das câmeras, gravar reels, gravar conteúdo para informar mais os integradores sobre as soluções do mercado? Boa parte das pessoas me acompanham hoje no meu Instagram pessoal, em referente a um conteúdo voltado mais para o integrador e para o instalador. Mas eu iniciei lá em 2017 com outro projeto, que era o Clube da Elétrica, que a gente dava treinamento sobre projeto de energia solar. Então eu iniciei lá minha criação de conteúdo, gerar conteúdo, dar treinamento. Acho que da última vez tinha 6 mil alunos no Brasil. Então eu já tenho um histórico na rede social. E esse trabalho é um trabalho que eu trouxe para o meu Instagram pessoal, que é para integrador, justamente porque eu vi a necessidade dos integradores e muito integrador também entrava em contato comigo. E o vídeo do lastro foi um divisor de águas ali. Então foi o primeiro vídeo que viralizou, que eu gravei. Eu vinha gravando vídeos, mas o primeiro que viralizou foi o do lastro, que deu 50 e poucos mil visualizações. Olha que legal. Me ajudou nesse crescimento e me incentivou também, né? Porque quando o primeiro vídeo que você faz viraliza ali, ali lhe dá um incentivo de mostrar, não, o que eu estou fazendo aqui está começando a fazer sentido. Foi um vídeo assim que eu fiz meio sem pretensão, então eu gravei o dia a dia de obra ali para mostrar, porque era curiosidade, quando eu comprei, muito integrador falou, isso aí vale a pena mesmo? Como é que funciona isso aí? Esse negócio não é leve não, todo mundo arrasta. Mostrei um pouco do dia a dia e realmente até o cliente tinha achado fácil, quando a gente chegou lá, o cliente tinha meio que pré-montado a estrutura. Errado, a gente teve que desmontar, mas ele achou tão fácil que quis montar de fato. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo lá do lastro foi que o conteúdo que tu trouxe, ele trouxe relevância pro integrador. O que trouxe para você, né? Porque a gente gostou muito do conteúdo, mas para você como integrador,
O que produzir conteúdo transformou o seu dia a dia? E se você tem alguma dica, também pode dar para quem está nos assistindo, da importância de criar conteúdo. A criação de conteúdo abre várias portas para você dentro do mercado, mas para o integrador te facilita. Por exemplo, é uma forma de você mostrar autoridade. E quando eu falo gerar conteúdo, não é precisar de uma equipe ou uma estrutura gigante para você criar conteúdo, câmera. Geralmente, o que o integrador, qual é o padrão do integrador? É criar conteúdo de terno, olhando para a câmera, um olhar fixo, assim, e não comunica com o cliente, ou não comunica com a pessoa que ele quer falar. Então, mostrar o trabalho, mostrar o dia a dia, mostrar como é que é, criar a conexão, ser autêntico. Isso é importante. Isso é importante, porque, assim, às vezes a pessoa quer criar conteúdo e fica naquela necessidade de copiar outra pessoa. Lógico que eu tenho referências, então eu pego aquilo, referência e trago para a minha realidade, para a minha pessoa, para o meu modo de criar conteúdo. Meus conteúdos têm uma pegada um pouco mais de humor, então eu pego um conteúdo ali que eu vi que é interessante, um tema, e transformo aquilo ali para a minha linguagem, para ter essa questão de autenticidade. E isso acaba me gerando clientes com preço bem mais baixo, então o meu custo de aquisição do cliente cai, porque o cliente está me assistindo ali de forma orgânica, apesar de eu gerar conteúdo para integrador, mas tem cliente me assistindo também. Então o cliente, ele começa, opa, o Vinícius ali entende do assunto, então eu vou entrar em contato com ele para pedir um orçamento, então eu vou entregar meu projeto para esse cara. E me gerou também uma rentabilidade em relação à aquisição de cliente, porque meu CAC ali diminuiu, que é o meu custo de aquisição de cliente, é o que a gente chama de CAC, devido a essas criações de conteúdo. Então, criar conteúdo hoje é necessário para o integrador, é necessário, justamente para diminuir esse valor ali de aquisição do cliente. Porque às vezes o integrador está disposto a pagar muito dinheiro em tráfego pago, em distribuição de conteúdos e esquece de fazer o principal, o básico, que é fazer aquele conteúdo que atraia, que chame a atenção. Se você fosse dar dica hoje para quem quer começar a produzir conteúdo, qual a dica que você daria para o nosso amigo que está nos ouvindo? Você busca influenciadores que você tem como referência, pega esses conteúdos e transforma num formato que tem a ver com você, que vá dar autenticidade para esse conteúdo. E gravar, não tem segredo. O meu primeiro vídeo, ele é horrível. Até eu conseguir fazer um vídeo ali que deu certo. Como é o exemplo do Lastro, como é o exemplo de outros vídeos que eu gravei que tem 150, 200 mil views. E é gravar, não tem segredo. Gravar, testar, melhorar. Alguns formatos vão funcionar para você, outros formatos não. Então, adaptar essa criação de conteúdo e fazer. Não tem outro segredo. E não ter medo de aparecer, né? E não ter medo de aparecer. Porque as pessoas geralmente querem produzir conteúdo, pagam para produzir conteúdo, mas ele não se coloca como autoridade, né? Sim, não tem medo de aparecer. As pessoas têm medo, né, de se expor. Ou então, às vezes se expõem, mas se expõem por trás de uma capa que até ela não é. E aí isso não passa verdade dentro do conteúdo. Porque muitas vezes a pessoa acha que criar conteúdo é só criar por criar. Mas ali eu tenho que passar uma identidade. Então, tudo que eu gravo ali no meu Instagram, eu estou passando um pouco da minha identidade e a identidade que eu sei que o meu público consome. Dicas valiosas, Vinícius, assim, mas nem todo mundo tem essa autenticidade toda. Eu sei que você é muito desenvolto para falar, o seu lado artístico, você já deve ter trabalhado ele de algum caminho da sua trajetória. Além disso, assim, o que você já fez da vida e da onde que surgiu a energia empreendedora para pensar em abrir um negócio e pensar em se tornar um integrador? Bom, eu já fiz de tudo na minha vida, assim, antes de eu me formar. Então, eu já fui cantor de banda, eu já vendi roupa com a minha esposa. A galera vai pesquisar aí, viu? Um beijo, vai pesquisar. Tem um seguidor aí que já pegaram uns vídeos meus cantando. E eu toquei em banda, já vendi suplemento, já vendi roupa com a minha esposa, a gente ia para Fortaleza, comprava e trazia isso no período da faculdade. Então eu tinha até um rojão, passava o dia no trabalho, ia para a faculdade à noite, e depois da faculdade ia tocar, até um dia que eu não aguentei e não dava dinheiro também. Era só o dinheiro que a gente ganhava já gastava lá, então meio que sem futuro, um trabalho meio sem futuro. Mas já fiz de tudo. Eu acho que o palco também me ajudou, assim, de ter criado essa desenvoltura. Mas a minha veia empreendedora, ela desabrochou mesmo, foi no período de estágio.
Na verdade, eu me apaixonei por energia solar na pesquisa dentro da faculdade. Eu comecei a desenvolver pesquisa voltada a perdas de energia, principalmente perdas térmicas. Também desenvolvi lá uma pesquisa em relação ao resfriamento desse módulo. Tive um ganho lá de 11% com esse módulo resfriado nessa época. E aí comecei a desenvolver essa minha paixão por energia solar. Comecei a fazer um estágio lá na Eletrobras e comecei a ver também outras coisas, principalmente da parte de qualidade de energia. Eu estagiava lá na parte de qualidade de energia. E comecei a entender um pouco do mercado, do setor. A gente via de tudo lá, desde a parte comercial à parte de operação. Eu já estava me formando em engenharia elétrica, um negócio que eu gosto. Vinha o boom da integração, tinha essa parte de gestão de energia, de consultoria de eficiência energética, e caiu como uma luva em 2017. Eu juntei ali tudo que eu tinha ali de economia, comprei uns móvelzinhos, aluguei uma sala lá na parte central, baratinha, e comecei a tocar. Bem, você falou que começou com a salinha pequenininha lá no centro. E como que foi esse começo, assim? Quais foram os principais desafios que você encontrou? Eu abri em 2017 a empresa, eu demorei 6 meses para fechar o primeiro projeto. Eu fechei um primeiro projeto residencial, com parceria com... Demorou 6 meses para o primeiro projeto? 6 meses para o primeiro projeto. E quais eram as principais objeções nessa época? Naquela época você pega 2017, acho que aqui na região sul e sudeste já acontecia um pouco mais o mercado do que lá, mas lá era muita novidade. Então você vendia naquela época um sistema de energia solar e ia falar para o cara, ó, então tem um sistema de energia solar bem mais barato, não precisa de bateria, você vai gerar de dia, consome uma parte, o que sobrar você injeta na rede da distribuidora, vai servir como sua bateria e de noite ela lhe devolve. O cara fala, não, meu amigo, isso não existe não, você está com... Isso é um caô. Isso é um 7.1 total. Aí tinha que explicar, não, mostrar a norma. Então a gente tinha essa dificuldade no começo. Mas a gente conseguiu uma cliente lá no Maranhão, apostou, em parceria com um amigo meu. Foi no outro estado? Então. No outro estado. E a gente foi montar, naquela época não tinha equipe. Então eu montava, arranjei um cara que tinha montado uma em Pernambuco, tinha mais ou menos a noção, mas tinha montado só uma. Eu falei, não, então vou chamar ele, chamei ele, e tinha uma senhora também que era a Dona Socorro, que tinha também já instalado algumas usinas. A gente foi nós três, nos juntamos e fomos montar essa usina, zero experiência. Cara e a coragem. A gente deixou goteira, depois teve que arrumar nas pressas, choveu na hora da instalação. Mas no fim das contas deu certo. E aí fiquei assim sem vender. Só que como eu já tinha um histórico, eu falei para vocês no período, no início ali, antes de eu abrir minha empresa, eu já trabalhava com parte de gestão de energia, então eu tinha uma cartela de cliente comercial. E eu enxerguei, eu estou perdendo tempo com isso aqui. Então eu vou começar a abordar os meus clientes de gestão de energia e eficiência. E foi o que eu comecei a fazer. E aí teve um grande cliente que apostou na gente, na cerâmica, o seu Eugênio e o irmão dele, que eles apostaram na gente para a gente construir a primeira usina, que até um tempo desse, até por alguns anos, foi a maior usina da região ali, que a gente chama região do Médio Parnaíba, do lado do Maranhão. E a gente montou lá, na época foram 600 painéis, e foi nossa segunda obra e a obra já de grande porte. E aí um grande amigo me ajudou, tinha um conhecimento um pouco mais técnico. Eu também, querendo ou não, já tinha um conhecimento da parte elétrica, não de parte de energia solar, mas eu conhecia a parte elétrica, porque eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de botar a mão na massa. E a gente partiu para essa usina. E eu me lembro que isso foi um evento na cidade. Lá para essa cidade só atravessava de balsa. Então quando essa carreta chegou com um monte de painel, assim, a cidade parou. Parecia um evento mesmo, o pessoal comprou bebida, ficou vendo descarregar. Era coisa de outro mundo. A carreta entrou, quebrou os fios da via principal todinha da cidade, todo mundo ficou sem energia, o pessoal ia atrás de mim, meu amigo, eu não tenho o que fazer não, foi o cara do caminhão. Parou a cidade, o pessoal ficou assim, o pessoal bebendo nas calçadas, música, e a gente descarregando lá, a gente teve que adaptar a trator. Foi uma festa então. Foi uma festa, foi um evento. A gente fazendo a obra tinha que isolar, porque senão o pessoal queria ficar dentro da obra para olhar. Curioso, todo mundo curioso. Todo mundo curioso. Então, assim, foi um projeto que foi um divisor de águas também para a gente em relação a projetos, porque aí sim, aí eu tinha um portfólio, então aquele cliente São Tomé ali que só acreditava venda, eu falei, tá aqui, ó. O cliente aqui pagava 30 mil, botou aqui, ó, reduziu. E mostrava a conta do cliente, tinha um case ali,
um grande case. E eu comecei a ofertar para outros grandes consumidores, comércio, postos de gasolina, outras cerâmicas. E aí foi melhorando esse mercado para mim. Mas no começo foi muito difícil e muito desafiador. Principalmente porque era muito difícil ofertar a energia solar naquela época, porque era algo que era ainda intocável, era muito pouca informação, que é basicamente o que está acontecendo hoje com investidores híbridos. Então a gente está naquela fase que a gente tinha lá em 2017, 2016, que é explicar para o cliente, ó, tem um sistema que vai lhe ajudar, que tem você pode usar como backup, você vai diminuir o fio B, essa conta aqui, ó, o que você vai pagar de fio B, lá na frente você pagou essa diferença da bateria. Então, hoje a gente está na transição. É um paralelo, né, do que vocês viveram naquela época para o que está vivendo agora, né? A gente está na transição de educação. A gente vai iniciar agora o que a gente viveu naquela época, que é educar o cliente e mostrar para ele que aquilo ali é palpável. Certo. Você falou do híbrido e da bateria, né? Hoje a gente passa por um momento que é difícil explicar para as pessoas, assim. O que você tem visto desse mercado? Como que está sendo o comportamento, como que está sendo a adesão das pessoas, e o que você enxerga de futuro para essa solução? O mercado de híbrido, ele vai dar um punch, todo ano a gente escutava, esse ano é o ano do híbrido, esse ano é o ano do híbrido. Desde 2019 eu escuto que é o ano do híbrido, mas esse ano realmente é o ano do híbrido. Por que eu estou falando isso? Porque tem um impacto, principalmente na região de Minas e outras regiões. Lá no Piauí, assim, tem, mas a quantidade é bem menor do que outros estados. Certo. De inversão de fluxo. Então, impedimento de conexão na rede. Então, isso mudou e está mudando ali, está virando a chave do mercado. A implementação de sistemas híbridos. E também tem a questão também da redução do preço das baterias. Isso vai ajudar bastante. Se tiver o leilão também das baterias, se acontecer o leilão das baterias também, isso vai ajudar o mercado a dar uma aquecida. E tem várias aplicações de híbrido, não só para sistemas que estão com impedimento de conexão em GD, mas tem de sistemas de emergência, de backup. Aquele cliente lá que tem um gerador a diesel que funciona na ponta, ele pode substituir isso. Então, o empreendedor, a gente tem que educar o empreendedor para ele começar a entender isso. Ó, um gerador a diesel, você vai gastar com combustível. Onde tem engrenagem, tem manutenção. Então, você vai pegar muito mais manutenção. A bateria, ela não dá essa manutenção. Essa quantidade de manutenção, na verdade, que tem, geralmente a manutenção que tem é mais barata. Você botar ali um BES para atender esse horário de ponta. E pode, a longo prazo, isso pode ser mais barato. Então, vai ser essa transição, a gente vai ter que educar os consumidores dentro dessas aplicações. Mas é o mercado que agora mesmo, definitivamente, é o momento do híbrido. Fora outras vertentes também que tem a ver com energia solar, como os carregadores veiculares, que também, por exemplo, a gente está instalando muito carregador veicular. Então, é uma demanda que, se eu não me engano, acho que está previsto dentro de 10 anos, 60% da frota brasileira ser de carros elétricos. Então, vai demandar muito carregador veicular, vai demandar muita energia. Então, aí é outro ponto aí de virada para o mercado. Então, carregadores, sistemas híbridos, bateria, BES. Então, acho que é um momento agora de transição. O nosso papel como integrador, como criador de conteúdo, é começar a informar e educar e fazer o que a gente fazia lá em 2015, 2016, 2017, onde era difícil de vender. A gente está nesse momento de transição. Hoje, você disse que o foco principal, quando falava de GD, era para empresas, depois se falou muito para telhados, pequenos projetos, ainda, né, é uma realidade do mercado, esses dois segmentos. Mas quando você olha para o segmento de armazenamento de energia, do híbrido, continua sendo esses mesmos mercados ou o integrador precisa de olhar para outro mercado que até então não olhou, por exemplo, o agro? Sim, o agro é importante a gente comentar sobre o agro, principalmente por sistemas de backup de armazenamento, porque geralmente são localizados em regiões precárias de energia. Sim. Muitas vezes tem que gastar assim, múltiplos dígitos para construir uma rede e atender, e ele poderia talvez funcionar com um BES. Então é um mercado para a gente se atentar. Eu particularmente peco também nesse mercado de agro, mas é um negócio que a gente já está estudando para implementar,
porque é um mercado muito promissor, principalmente para sistemas de armazenamento, por estar muitas vezes em locais precários de energia, de ter equipamentos que não podem parar, para ali se parar impacta em toda uma produção. Então, você está falando aqui de perder milhões numa parada de uma máquina. Então, o agro ele é um potencial consumidor que não pode, de forma alguma, ser esquecido pelo integrador. A gente ouve muito dos integradores que a margem tem cada vez se tornado menor. Então, é um desafio para manter a empresa rentável e sustentável. O que você hoje agregou nos seus serviços lá, quando você vende um produto para o cliente, para garantir mais rentabilidade para o seu negócio de integrador? Geralmente, quando a gente, para agregar valor, primeiro agregar valor, eu sempre falo da parceria da ForteLeve, que tem por trás da marca. Então, isso é importante porque eu mostro que tem uma grande empresa por trás do equipamento que o cliente está comprando. Então, isso agrega muito valor. Esse é o principal ponto. E outras fontes de receita que a gente traz para a empresa é criar aquele ecossistema. Criar um ecossistema de diversos produtos e serviços. Como eu falei anteriormente, a gente instala carregador veicular, o cliente que instala energia solar com a gente, compra um carro elétrico, então a gente já consegue oferecer esse serviço para ele. O serviço de manutenção, tanto por assinatura como pagar por serviço. Então a gente tenta ser multidisciplinar, tem que ter multisserviços ali para atender esse cliente e criar um ecossistema para que ele consuma sempre da gente ali outros serviços e produtos. O integrador, então, ele passa a ser não só um instalador, né? Ele passa a ser uma fonte de serviço para aquele cliente, porque, como você bem disse, estamos discutindo muito sobre baterias. Então, pode ser também um outro caminho para, se ele criar valor, se ele criar um relacionamento bem estruturado com o cliente, ele vai conseguir ter portas abertas para oferecer outras soluções. Falando disso, Vinícius, se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica para o Vinícius lá de 2017, que dica que você daria para ele fazer melhor ou diferente? Acho que a primeira dica é começar, faça o melhor com o que você tem. Acho que muitas vezes as pessoas deixam de fazer algumas coisas por buscar a perfeição e acaba perdendo algumas oportunidades. Então, enfrenta, vai com a cara e com a coragem, com aquilo que você tem, mas com aquilo que você tem, tente fazer o melhor. Segunda, o seu preço é o seu preço, o do outro não queira nem saber. Muito integrador, mas é muito mesmo. Acho que 90% dos integradores erram, eu também errei em relação à precificação. Entenda que o seu preço é o seu preço, o seu custo fixo é seu custo. Lógico, você pode fazer um benchmark ali, de fazer análise de preço com alguns concorrentes, mas você tem que entender a sua realidade, o seu preço é a sua realidade. O integrador foi querendo competir com outro integrador, mas esse integrador às vezes tem uma condição de preço melhor. Ou esse integrador não está precificando certo, e aí o cara acaba embarcando nesse erro e acaba se prejudicando. Então era uma coisa que eu falava. E outra dica que eu falaria para mim, estude gestão financeira da empresa. Isso é que vai trazer longevidade para a tua empresa. Porque é um ponto crucial, essa parte de gestão financeira. A gente está trabalhando com serviço e hoje é um grande problema do mercado de energia é de tratar serviço como commodity. Isso tem um risco muito grande, porque o serviço você depende de gente falha. Então, às vezes não está previsto ali alguma despesa e esse controle financeiro faz toda a diferença. Era uma coisa que eu me daria de dica para ter esse controle ser mais rígido. Eu também fui muito penalizado em relação a esse descontrole financeiro de entrada e saída de caixa. Então, era uma dica que eu dou hoje para os integradores, que muitos dos integradores hoje precificam errado devido a não entender esse controle, essa gestão financeira. E às vezes está ali vendendo 30, 25 projetos, 50 projetos no mês, mas só está tendo fluxo de caixa, não tem margem de lucro, então não tem esse controle. Então é um negócio que eu acho que crucial e seria a maior dica que eu daria para mim naquela época em 2017. Estudar vendas, né? Que é o mínimo para quem quer ser empreendedor, tem que saber de vendas, se comunicar. E rede social, que faz parte de comunicação, que é fundamental hoje, ou você está no digital ou você está fora do mercado. Essa
Essa é a frase. Ou você está no digital ou você está fora do mercado. Dicas valiosas, Vinícius. Assim, eu acho que todas as dicas que você trouxe, tanto as 4 dicas quanto as dicas extras, elas são fundamentais para qualquer negócio. Quero te agradecer por esse bate-papo aqui fantástico que nós tivemos. Obrigado por ter aceito o convite e vindo aqui na Forte Leve presencialmente conversar com os nossos integradores sobre energia, sobre como ser um integrador cada vez melhor e se comunicar, né? Principalmente com o público e se posicionar. Obrigado. Eu que agradeço o convite, a recepção. Já falei aqui que eu fiquei muito feliz com a recepção, com a forma que todos me receberam, a equipe da produção aí que tá ajudando a gente a gravar. Então, eu fico muito feliz com o convite e quem não me segue nas redes sociais ainda, começa a me seguir, que eu tenho muito conteúdo lá para ajudar o integrador e muito conteúdo também com a Forte Leve e a Foxes.